Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua sendo Deus, Ele é Deus, incurável fogo, Ele é Deus. Estamos aqui no Caíque, o Rasnovos RN, Igreja Evangélica Sagradas Missões de Jesus, culto de Santa Ceia. Meu filho está agora aqui nesse momento louvando a Deus. Daqui a pouco eu vou estar trazendo uma palavra e o pastor vai estar ministrando a Santa Ceia. Estou aqui com minha família mais uma vez, tendo comunhão, né? Tendo a comunhão, união com os irmãos daqui desse ministério. Lucas 13, 16 e 17. Vamos lá. Quantos encontraram isso também? Ele diz assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Amém. Para você entender bem essa história, depois vocês leiam a partir do versículo 10. Amém? Do 10 até o 17, aí você vai entender o 16 e o 17. Você lendo aí a partir do versículo 10, do capítulo 13 de Lucas, do 10 ao 17. Como o tempo está em cima já, né? Falta aí apenas 25 minutos às 9 horas. Eu já falei, vou falar só uns 10 minutinhos. E para poder ter o tempo, né, para o pastor aqui ministrar, né, a Santa Ceia, eu vou aqui extrair algo aqui que Deus colocou no meu coração sobre esta palavra. Aonde esta mulher, ela passou durante 12 anos, né? Não, 18 anos, né? 18 anos ou foi 12? 18 anos. Foi 18 anos, todos os sábados ela ia à sinagoga, né? Religiosamente ela ia à sinagoga todos os sábados. Ela não perdia um sábado. Amém? Mas o que fez com que esta mulher passou tantos anos sem receber uma bênção? É aqui onde está a revelação da palavra. Aí eu fecho esse parede para abrir para dizer para vocês que tem momento na vida que nós viemos, né, nos cultos, participamos até de vigília, né? A gente às vezes até faz campanha e ora, se consagra, tem aquele momento para um jejum, né? Faz um devocional em casa também, né? Ajuda a família, faz aquele culto doméstico, né? E às vezes a gente faz tudo que está na palavra, que o pastor manda, né, na igreja, e a gente batalha, a gente luta e não consegue Deus fazer um milagre. Essa mulher estava desse jeito. Essa mulher ela era uma religiosa. Amém? Ela era muito religiosa, essa mulher. Mas nada não acontecia com ela. Era encurvada. A casa dela era adaptada. Ela andava assim, encurvada. Mas teve um momento que ela veio a um dia de sábado e Deus mudou a vida daquela mulher. Mudou por um motivo de uma perseverança da parte dela. Diga para a sua irmã e a sua esquerda e a sua direita, diga assim: persevere se você quiser o milagre. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã. Vamos perseverar se nós quisermos receber o milagre. Amém? Um milagre através da perseverança. Amém? Em Isaías 40, versículo 31, está escrito, né? E aqueles que correr, né? Aqueles que perseverar, né? Aqueles que esperam, né, no Senhor, renovarão as suas forças, né? Subirão com asa como de uma águia, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmo 34, verso 19, também o salmista ele diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas.
No Evangelho de João 16:33, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós viemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Eu venci o mundo. Foi Jesus que falou essa palavra. Se nós estiver com Ele, né, vivendo no estatuto dEle, obedecendo a palavra dEle, não desistindo, perseverando, pode ter certeza, em nome de Jesus, que você vai receber a sua vitória. E quanto maior é a luta, e quanto maior é a peleja, e quanto maior é a dificuldade, maior vai ser a tua vitória na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? No Salmo 40 e o verso 1, né, o salmista Davi, ele diz assim: esperei com paciência. Em outra versão diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim. Está vendo? O Senhor nesse momento agora, Ele está inclinado, olhando para cá. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, se você clamar a Deus com o coração limpo, né? Eu lembro muito bem de uma palavra. Hoje de manhã eu dei para um irmão. O irmão estava dizendo que ia sair da igreja porque estava vendo tantos defeitos na igreja. Aí eu disse: primeiro olhe para o espelho e olhe primeiro se o defeito não está primeiro em você, meu irmão. Porque quando nós olhamos um cisco no olho do nosso irmão, às vezes nós esquecemos que nós temos uma trave, né? Aí eu peguei e falei para ele entrar na porta do quarto dele, orar e pedir a Deus, né? Peça com sinceridade. Aí eu citei Mateus 5:24 para ele, pastor. Se tu lembrar que tu tem alguma coisa contra o teu irmão, vá lá, deixa a oferta no altar, imediatamente desça lá, né? E entregue, e se reconcilia. E depois volta e entregue a oferta, porque Deus não recebe a oferta de jeito intrigado, não. E pessoas que passam o dia todinho brigando, né? Zoando, se lastimando, murmurando, reclamando, praguejando. Aí quando é a noite está louvando, o louvor não sobe, não passa no teto. Temos que primeiro se preparar, se limpar o coração, limpar a mente. Ninguém é perfeito, todo mundo é pecador. Aquele que disser que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Jesus disse isso para aquele povo que queria predejar, né, aquela mulher que tinha sido pega em algo do adultério. E eu fico, às vezes, até hoje, tentando entender por que não levou o homem que passou a noite com ela. Só levou ela. Por quê? Porque o homem naquela cidade era um homem importante. Ele não queria expor ele, né? Porque ia expor também a família. E por isso que não trouxe aquele homem aos pés de Jesus também. Mas era para ter trazido, né? Mas aí, concluindo aqui agora, irmão, fechando aqui com chave de ouro, dando logo para o inimigo desatar, amém? Eu quero dizer para você que esta mulher, ela recebeu a sua vitória por causa da sua perseverança ao templo, amém? Às vezes você quer ir para outro lugar, e tem muitos que, infelizmente, tem que se cumprir, né, o que Jesus fala ali em Mateus 24, que muitos se levantarão e dirão, né, Jesus está ali, Jesus está acolá, né, e as pessoas vão ir para um canto a outro, para lá e para cá, né, procurando Jesus, e esquece que Jesus está, o Espírito do Senhor Jesus está dentro de cada um de nós, amém? A gente temos, meu irmão, que se preparar, né, a cada dia, investir na sua família, né, como eu invisto na minha. Tem pessoas que olham para mim e dizem: rapaz, como é que você mantém a sua família na presença de Deus, com tanta luta que você tem, perseguição aqui na cidade, as asas do seu ministério sendo cortado, né? Pessoas que não querem me ajudar, eu aí precisando de cadeiras, né? E ninguém vai lá em casa para dar uma cadeira de presente, mas abre a boca para censurar, para acusar aquilo que eu não faço, só porque eu falo a verdade. Jesus foi acusado também, Jesus foi apontado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, ele foi perseguido, Jesus não foi aceito no meio da família. 30 anos fora de Nazaré, quando ele chega em Nazaré, ele foi rejeitado no meio da sua própria família. A própria família rejeitou Jesus. Teve um zum dentro do templo, né? Quando ele leu o livro do profeta Isaías, ali em Isaías 50,
61, né? Se a minha memória não me falha, Isaías 61, quando ele começa a ler o livro do profeta Isaías, dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E vim aqui, e ele me enviou para eu curar os feridos, doentes, né? E dar vida, né? Àqueles que estão mortos, e ressuscitar aqueles que estão mortos. E aí, quando Jesus termina de ler, ele senta na cadeira do meio, uma cadeira que ninguém podia sentar. Jesus senta, ele diz assim: a partir de hoje esse livro está consumado, ele está cumprindo essa profecia. A partir de hoje, né, esse livro aqui, a partir de hoje, o fim de cativeiro, de pecado, que vocês estão de pecado, acaba hoje aqui. Jesus falou com uma autoridade tão grande, mas só que teve um zum dentro do templo, e expulsaram Jesus de dentro do templo. Lá no livro do profeta Isaías, né? Não, Jeremias, né? No capítulo 7 de Jeremias, está lá escrito que Jeremias tinha sido impedido de entrar no templo para falar de Jesus. Não podia mais subir no altar, no púlpito, para falar de Jesus, né? Para falar de salvação ali, né? Mas Jeremias teve uma estratégia. Ele ficou na entrada do templo, da porta, e lá ele começou a entregar a profecia que Deus revelou a ele para o povo que estava lá fora e para o povo que estava dentro, tanto do lado como do outro, ouviram a profecia ali. Porque quando nós temos, irmãos, chamada, vocação, porque para ter um seu missionário, uma missionária, tem que ter chamada, tem que ter vocação, tem que arrumar a primeira casa, primeiro tem que manter a família, né? Eu louvo a Deus hoje que uma boa parte da minha família, da parte do meu pai, né, hoje são evangélicos através de mim, das minhas pregações, né? Muitos hoje estão servindo aí várias igrejas evangélicas espalhadas, uns estão na igreja Nazareno, outras estão lá na igreja presbiteriana, outros estão lá na igreja batista, outros estão na Assembleia, estão espalhados, mas está servindo a Deus, amém? O que importa, irmão, sabe o que é? Que a gente tem que entender que não é a placa da igreja que salva é a obediência na palavra, é você obedecer a palavra de Deus. É importante você fazer parte de um ministério, é importante, porque aqui é o quartel-general, é aqui onde nós aprendemos uns com os outros, e a mulher encurvada entendia isso. É lá onde eu busco a minha alegria, né? Através da palavra do rabino, né? Que ele estava ali sempre trazendo a palavra, e ela ia ali para ouvir a palavra todos os sábados. Mas teve um sábado que foi especial. Quem não sabe que de repente hoje seja esse dia para você? Diga aí para sua irmã aí. Quem não sabe que o dia do seu milagre seja hoje, irmão? Quem não sabe, meu irmão, que o dia do seu milagre seja hoje? Quem não sabe que o dia do seu milagre seja hoje, irmãos? Amém? A gente tem que crer. O problema que hoje não acontece milagre é por duas coisas. Primeiro, porque o crer, hoje a pessoa, eu creio, mas será que vai acontecer? Pronto. Está igual como lá em Tiago, né? No livro de Tiago diz lá que a crença não pode ser como uma onda do mar, que vai, né? Vem e vai, né? Ou você crê ou não crê. E para crer tem que perseverar. Essa mulher, ela perseverou. E quando foi que ela entrou dentro do templo, ela entrou e Jesus viu, e Jesus parou. É aqui onde eu concluí agora, pastor. Essa mulher, ela entra dentro do templo e Jesus chama. Jesus hoje está chamando você, amém? E Jesus chama, venha. Diz ali que Jesus coloca ela no centro, no meio. Fez igual com aquele rapaz da mão mirrada, né? Da mão mirrada, lá de Marcos 3, né? Em Marcos 3, o homem da mão mirrada, né? Jesus botou ele bem no centro, porque ali no centro não era qualquer um que ficava no centro ali não, filho. Não era qualquer um não, entendeu? Se você estudar bem direitinho como era o tempo da uma sinagoga, não é como a igreja evangélica de hoje não, né? A gente todo mundo senta junto. Só que essa mulher, ela recebeu de Jesus um milagre. Jesus olha para ela e disse: mulher, levanta-te. Mulher, receba o seu milagre. A Bíblia fala que ela se deleitou. Ela estava assim, ó, e de repente ela ficou em pé.
Imagine, irmão, quando ela sai da sinagoga, né? A primeira atitude que aquela mulher deve ter feito, deve ter ajeitado a casa dela, comprado tudo troços normais, porque os troços dela eram tudo adaptados, né? Depois foi ao salão de beleza, ajeitou o cabelo, entrando de um supermercado para fazer compra. Imagina ali o povo olhando, essa mulher é aquela que andava assim? Por que ela está tão linda hoje? Rapaz, que mulher bonita, né? Porque nós, quando está lá no mundo, a gente está no pecado, a gente, né, é escravo do diabo. E Satanás, a primeira coisa que ele faz é diminuir a imagem da gente, deixar o nosso nome na lona, né, mais sujo do que poeira de papo. O nome está lá na Serasa, lá no SPC, né? Você está atolado nas dívidas e você não consegue sair. É algo torto, né? É algo encurvado. Ser encurvado é isso. É encurvado nas dívidas, encurvado, né? Com a família desequilibrada, só tem briga, né? Isso é encurvação. Uma doença também é encurvação, né? Falta de emprego como eu estou encurvado nessa área. Eu estou encurvado, eu preciso do emprego, eu preciso de uma porta aberta. Quando a porta se abrir que eu começar a trabalhar, aí essa encurvação que está em mim, que é nessa área, a área de trabalhar, aí vai desaparecer da minha vida. Cada um de nós temos uma encurvação, irmão. Você sabia disso? Pense direitinho, reflita nessa palavra. Você está encurvado em qual área? Qual é a área que você está encurvada? Quando libera perdão, irmã Netinha, isso é uma encurvação também, entendeu? Quando nós não liberamos perdão, isso é algo encurvado, torto. E Deus, Jesus, o capiteiro, Jesus, ele está aqui para desentortar para o torto. Ele desentorta. A capitaria de Jesus não fechou. A capitaria de Jesus está aqui, irmão. Jesus, ele está aqui para direitar, para consertar, para lapidar, para restaurar, para curar e para salvar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Criando o ministério para destruir o ministério do outro, cortando as asas do ministério da pessoa, fechando as portas, isolando a pessoa até nas redes sociais, bloqueando a gente no WhatsApp. Pastor bloqueando a pessoa no WhatsApp. Isso aí precisa nascer de novo um homem desse. Um homem desse não tem o verdadeiro Espírito de Deus, irmãos. Um homem desse não passa de um religioso, fariseu, hipócrita. Tem ciúme, é egoísta, tem inveja, é falso. Precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito uma pessoa dessa. E se você quiser comer muito, coma muito. Se quiser comer pouco, coma pouco. Essa palavra, vista a carapuça, se converta, meu irmão. Se volta para Deus, meu irmão e minha irmã. É tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de se alegrar na presença de Deus, é tempo de ter comunhão, paz uns com os outros, é tempo de se unir. Jesus está voltando. Não é hora de estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de religião, não. É tempo de nós se unir. Eu sempre costumo dizer que a igreja unida, a família unida, a sociedade unida jamais será vencida, minha gente. E o templo verdadeiro de Cristo é eu e você. E o templo verdadeiro é o céu. O templo, o teto do templo verdadeiro de Cristo, que somos nós, é o céu. E o ventilador, Deus manda de graça o vento, né? É o vento. É o verdadeiro ventilador de Cristo, do eterno. É bom a gente se unir dentro de um prédio, de um quadrado, né? É bom. Ali a gente vai aprender um com o outro. Mas a verdadeira igreja, ela está caída. É aqueles que estão lá nas ruas, estão morando debaixo de pontes, que passam o dia sem comer nada, porque não tem nada para comer. Pessoas passando aí na enfermidade, num leito do hospital, entre a vida e a morte, expirando através de um balão de oxigênio. Pessoas estão lá na prisão, pagando a sua pena pelo erro que fizeram, que cometeram. Essas são as verdadeiras igrejas. A verdadeira igreja, ela está caída. São essas pessoas que estão aí fora, no vício, que não tem força de se libertar, não tem força de amar, de perdoar. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. O que é que as igrejas que estão hoje aqui estão fazendo? Então estão assim, ó, de braço cruzado. São igrejas materialistas, capitalistas. São igrejas, né, ciumenta, invejosa, hipócrita, sem amor.
Está faltando amor, irmãos. Está faltando isso aqui, ó, unidade. Está faltando comunhão, união. Vamos se unir. Amém? E aí eu fecho agora essa palavra aqui, deixando para você o texto de Ezequiel, capítulo 3, versículo do 16 ao 19. Depois você medita em casa aí, mas eu vou só apenas fazer o resumo aqui dos versículos, amém? Que o profeta Ezequiel, Deus deu uma visão a ele e pediu para que o povo, que se dizem que era povo de Deus, né? O povo judeu, e hoje para nós, né? Povo cristão, levasse a palavra. Se hoje você não pregar a minha palavra e esta pessoa amanhã morrer, o sangue dessa pessoa virá para tuas mãos e eu requererei de você, eu cobrarei de você. Olha como é forte, olha que responsabilidade que nós temos, irmão, de levar a palavra. Aí você pode estar dizendo, mas a gente leva a palavra, o povo não quer aceitar, é problema dele, a gente tem que lançar a rede, né? A gente temos que fazer a nossa parte, é pregar o evangelho. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus, e quem é de Deus sabe como se vestir também, amém? Não precisa ficar pregando os costumes não, prega a palavra de Deus, que vai fazer a obra é o Espírito Santo. Aí Ezequiel continua falando assim, ó, mas se você não falar a minha palavra hoje para esta pessoa, e essa pessoa amanhã morrer, o sangue dessa pessoa virá para tuas mãos. Agora, se você falar hoje para esta pessoa e amanhã essa pessoa morrer, o sangue dessa pessoa não virá para tuas mãos, porque você pregou a palavra, você pregou a minha palavra. Tá entendendo aí, meu irmão? Que responsabilidade nós temos. Nós temos que ser coluna de Cristo aqui na terra, temos que ser cefeiro. Jesus, ele fez uma oração ali em João 17, né? Senhor, não deixe, não tire aqueles que eu escolhi, mas se livre essas pessoas do mundo. Jesus, ele fez uma oração por nós. Jesus pedindo ao Eterno, né, que livrasse nós do mundo, que não tirasse nós do mundo, mas livrasse nós do mundo. Uma oração tremenda. Amém? Vamos se unir, meu irmão. Vamos se revestir de todas as armaduras de Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, não. A nossa luta é contra a potestade e principado. Deus, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, repreenda todo mal, meu Pai. Repreenda toda potestade e principado, toda seta, todo dado inflamado do maligno. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um, meu Pai, que vai ouvir este conteúdo, meu Pai. Vai, Deus, repreendendo, meu Pai, toda seta, todo dado inflamado do maligno, em nome de Jesus, amém. Se você quiser me ajudar, irmãos, o meu número do meu WhatsApp é o 84, que é o código do estado do Rio Grande do Norte, versículo 9, 99 40 0030. Esse também é um Pix. Manda uma ajuda, manda uma oferta para mim, pois eu preciso para comprar cadeira, ventilador, para o ministério Remanescente Livres para adorar a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Shalom Ha-Adonai. Como eu já falei, né? A gente vai, se a gente dizer uma palavra e a pessoa ali não tem a estrutura, né, para receber, e aí o que eles fazem? Isola a gente, bloqueia a gente no WhatsApp. E é porque é pastor, hein? Tem pastor fazendo isso. Eu só não vou citar nome aqui por questão ética, mas eu conheço pastor, conheço irmão, irmã, né, que está dentro da casa de Deus. E na realidade a casa de Deus é eu e você. Está num prédio quadrado, né, que se chama de igreja, vivendo por um sistema religioso, dentro de uma bolha religiosa, pregando religiosidade, vivendo na hipocrisia, que isola as pessoas que se vier contra o ensinamento que eles ensinam. Eles ensinam o ensinamento do destruído, deturpado, adulterado, prostituído.
Aí eles falam tanta mentira que eles, para eles, a mentira que eles estão falando, a heresia que eles estão falando, para eles é verdade. Só que é uma verdade que não liberta, que não transforma. Que a única verdade que liberta e transforma é o amor de Deus no nosso coração. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. É Ele que traz para nós, né, a libertação e a salvação. Não é o costume de uma igreja, ou se costume, dogmas, estatuto de igreja, não. O que faz trazer para nós transformação, libertação, é o amor. O amor ele supera, o amor ele suporta, o amor perdoa, o amor não é invejoso. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, do 1 até o 13, está lá falando acerca do amor de Deus, do amor ágape. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estiver vivendo na religião, estiver vivendo pelos dogmas da igreja, pelo estatuto de uma igreja, a gente não está vivendo pelo evangelho de Cristo. A gente estamos num evangelho, mas o evangelho não está dentro da gente. O verdadeiro evangelho de Cristo é não fazer acepção de ninguém. O verdadeiro evangelho de Cristo é perdoar um ou outro, ajudar, suportar. Como diz lá no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, lá no capítulo 12 de Romanos, no capítulo 14 de Romanos, no capítulo 13 de Romanos, esses 3 capítulos, não começando a partir do capítulo 10. Eu aconselho você a ler o capítulo 10 de Romanos, o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14. Leia esses 4 capítulos de Romanos, que dá toda uma receita doutrinária. Principalmente quando Paulo diz assim, ó, irmãos, suporteis as fraquezas, suportem a fraqueza uns dos outros, suportem o irmão que está fraco na fé, suporte ele, ame ele, perdoa. Amém? Estamos aqui para perdoar um outro, suportando as fraquezas um do outro, amando um outro, orando uns pelos outros, aprendendo um com o outro, ajudando um outro. Mas só que a maioria dos evangélicos, dos que dizem que é crente, eles não suportam, eles não ajudam, eles isolam, bloqueiam, fala mal por trás, coloca os outros pastores contra a pessoa, os irmãos também. São divisor de contenda, pedra de tropeço, hipócrita, invejoso, falso. Há muita iniquidade no coração desse povo, minha gente. Há muita religiosidade. E se a gente não tiver raiz, se a gente não tiver base bíblica, se a gente não tiver conhecimento da palavra de Deus, não viver com a vida em oração, consagrando a vida da gente todo dia, jejuando, orando, buscando a palavra de Deus, a gente cai. O apóstolo Paulo disse, aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Nesta manhã eu vim falar essa palavra para você, vigia, se prepare, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando, amém? Não é hora de estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho não, minha irmã e meu irmão. Deixa de lado aí a hipocrisia, a religiosidade. Procura viver no cristianismo, seja uma pessoa mais cristocênica. Deixa de lado aí a religião e venha para Jesus e entregue teus caminhos a Ele. Confia somente nele e tudo mais Ele fará. Amém? Salmo 37, verso 5, está escrito essa palavra. Busque o Senhor Jesus enquanto se pode achar, invoque Ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Jesus está voltando, amém? Essa foi a palavra que eu deixo para você nesta manhã, nesse dia de hoje. Esse que vos fala é o evangelista Ivani Barbosa. E eu estou precisando de cadeira. Se você quiser me ajudar, mande uma oferta. Qualquer valor que você mandar será bem-vindo. É para a obra de Deus. Amém? O meu número, meu WhatsApp é meu próprio Pix. O 84, que é o número do estado, do Rio Grande do Norte. 84 9 99 40 0030. Esse é o meu Pix. Manda para mim uma ajuda, uma oferta. Qualquer valor que mandar será bem-vindo. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Yeah.